Tudo bom, pessoal? Meu nome é Daniel, faço parte da equipe de gestão da Fator Asset e vou falar do relatório de agosto do Fundo Orinvest JPP, que é cogerido com a JPP Capital. Bom, no mês nós geramos 90 centavos por cota de resultado, distribuímos 0,85 e aumentamos a reserva para 37 centavos por cota. O patrimônio do fundo fechou em 320 milhões de reais, contra um market cap de 258 milhões de reais. A cota patrimonial de R$ 98,77 estava sendo negociada a perto de R$ 80 reais no fechamento do mês. Esse dividendo sobre essa cota mercado representa um yield anualizado de 12,9%. Bom, como principal atualização, no mês, para botar um pouquinho mais de CRIs e diminuir o nosso caixa, nós entramos nessa emissão da Trisul, que é uma incorporadora de São Paulo, com prazo médio de 3,3 anos e CDI mais 1,35. Essa alocação foi muito mais para fazer uma gestão de caixa. A gente tem algumas operações em estruturação para liquidar e diminuir a nossa posição em caixa, que é o que tem no momento incomodado um pouco mais os cotistas. Com relação aos CRIs que tem algum tipo de problema, a gente renegociou totalmente o Cricoteminas, ele continua com o seu retorno total de IPCA mais 9,25, sendo que no mês a mês ele vai pagar IPCA mais 6, e sempre que a companhia conseguir vender um dos ativos que faz lastro, garantia para a operação, nós vamos ter o pick-up desses 3,25 ao ano que não estão sendo pagos. Então isso fica como um estoque de resultado aí dentro do próprio CRI. No Carvalho Hosken 2, a gente recebeu uma parte dos juros que estavam atrasados no mês e esperamos aí que até o final do semestre esse CRI já esteja totalmente em dia, com a companhia colocando os juros em dia também desse papel. No CRI Arquiplan, até o momento, a RJ não foi deferida, a gente tem garantias muito fortes e um montante bastante relevante em relação ao CRI. Esse CRI continua gerando fluxo de repasses e vendas de unidades, e a gente tem mês a mês recebido amortizações extraordinárias desse papel. Bom, com relação à geração de resultado, né, então, como eu comentei, a gente gerou 90 centavos, pagou 0,85 e fez 5 centavos de reserva no mês. Aqui o desempenho do fundo, então no mês nós demos 0,93% de retorno total, contra 0,87% do CDI e 0,59% do IMAB. Nos últimos 12 meses, o retorno do fundo é de 11,13%, contra 9,52% do CDI líquido e 8,14% do IMAB5. Com relação aos valores distribuídos, né, a gente já comentou do 0,85, a evolução da reserva que saltou em 5 centavos e o yield anualizado desse dividendo que é de 12,85% ao ano. Sobre volume negociado, então nós tivemos aproximadamente 16 milhões no mês, com aproximadamente 51 mil negócios. O número de cotistas caiu um pouquinho e a gente fechou com 29.200 cotistas no mês. Bom, sobre a carteira do fundo, a gente tem aí 86% da carteira em CRIs, 13% em caixa. Vale lembrar que desses 13% em caixa, a gente tem uma obrigação, segundo o regulamento do fundo, de permanecer com 5% em caixa. Então, nós temos aí 6% aproximadamente de caixa para poder alocar em novas operações. A carteira do fundo está rodando basicamente 61% a IPCA mais 8,5%, 34% a CDI mais 4,5% e 5% a IGPM mais 6,5%. Com relação à concentração dos ativos, a gente pode ver aí que mês a mês o CRI de Arquiplan tem diminuído, o CRI de Carvalho diminuiu bastante por conta da amortização de 2 meses atrás, e o Coteminas, que é um dos CRIs que a gente tem monitorado mais de perto, representando 4% do fundo. Com relação à distribuição da LTV, o LTV médio da carteira é de 46,6%, isso significa que todas as operações estão bem garantidas, e o prazo médio da carteira é de 5,6 anos. Com relação à distribuição de classificação, a gente tem aí que aproximadamente 45% da carteira está aí no range da categoria A.
Aqui a gente só abre a carteira em tipo de risco, né? Então, corporativo, pulverizado, shoppings, fundos imobiliários e renda fixa. E aqui a gente detalha a carteira dos CRIs. Do mês de agosto era isso. Então, mês que vem a gente volta para falar novamente do fundo. Obrigado.